Nas Teias da Mente. Uma psicóloga forense e uma escritora curiosa conversam sobre o que se passa no cérebro de um criminoso. Pelo caminho, aproveitam para falar sobre o funcionamento do cérebro de todos nós. Mas não se iludam, nem sempre as mentes criminosas são as mais complexas. Não acreditam? Olá, bem-vindos ao 5º episódio de Nas Teias da Mente, um podcast com o apoio da ETIC, Escola de Tecnologias, Inovação e Criação. Eu sou a Joana Kabuki e comigo tenho Cristina Soeiro. Olá, Cristina, novamente. Olá, Joana. E olá a todos que nos estão a ouvir. O tema do episódio de hoje é: um narcísico só se ama a ele próprio? Eu relembro que começámos no 3º episódio a falar da tríade negra, a psicopatia, narcisismo e maquiavelismo. Dedicámos o 4º episódio à psicopatia e hoje vamos falar do narcisismo. Conta-nos, Cristina, o que é o narcisismo? Bem, como a psicopatia também é uma perturbação na personalidade, houve alturas até que se confundiam um bocado os conceitos, não é? Mas os psicopatas e os narcísicos têm características diferentes. Estamos à mesma a falar de estruturas de personalidade que têm o impacto social, não é? No comportamento das outras pessoas, na relação que estas pessoas têm com os outros, mas enquanto dizendo assim de uma forma mais ligeira, enquanto os psicopatas talvez não precisem das outras pessoas, os narcísicos precisam, porque eles precisam de se sentir amados. Ok. É? Ou seja, ao contrário do que nós pensamos, que eles acham que são os melhores do mundo e não precisam de ninguém, é exatamente o inverso. Há várias expressões do narcisismo. O narcisismo não é uma estrutura. Há indivíduos que são mais, que têm uma boa autoestima, mas há outras pessoas que têm esta estrutura narcísica que não têm assim, têm uma baixa autoestima. Portanto, o narcisismo é um conceito assim um bocadinho mais difícil de definir, mas se me perguntares o que é comum a todas as pessoas que têm esta estrutura de personalidade, eu posso dizer que são pessoas que se acham que têm mais direitos que os outros, são arrogantes e são manipulativos. Okay? Um bocadinho como os psicopatas, então. Não, mas precisam de se sentir ligado aos outros. Okay. Mas têm uma estrutura de personalidade mais inflamada, acham que são mais importantes, são pessoas que gostam de se exibir, não é? Depois temos os narcísicos que gostam de si, que são exibicionistas, são arrogantes, confrontam os outros e parece que eles é que sabem que têm razão e que ganham sempre, pronto. E as pessoas, pronto, acabam por aceitar ou sair de cena, não é? Ou acabam por deixar controlar, não é? Porque são indivíduos muito intensos, muito controladores e humilham as pessoas se for preciso, não é? Mas estas pessoas precisam de sentir um retorno, precisam de sentir que os outros o admiram. Isso é muito importante para eles. É o foco, não é? Mas também temos alguns narcísicos que são vulneráveis, que são pessoas que já não são tão seguros de si. Portanto, há estudos que dizem que existem os narcisistas vulneráveis e os grandiosos, não é? Que são indivíduos mais seguros de si, não é? E estas pessoas mais vulneráveis, geralmente, são pessoas que sentem vergonha, que precisam de sentir, estão sempre a pedir o reforço dos outros. Então, é um estilo diferente, é um estilo menos marcante, menos forte, menos exibicionista, se bem que as características que nós reconhecemos geralmente quando estamos a falar de uma pessoa narcísica é aquela que eu disse há bocadinho, não é? A pessoa exibicionista, controladora, segura de si, e que acha que os outros têm que o admirar, precisam de ser admirados, precisam de ser figuras de proa, admiradas, reconhecidas pelas suas competências. E fazem também qualquer coisa para que isso aconteça? Fazem, claro que sim. Querem ter o poder, querem ter o domínio, querem ter a razão. Não é? Sou sempre eu, nunca são os outros. E a responsabilidade também é sempre dos outros e não também, minha? Um pouco, sim. Mas estes são capazes de ter mais capacidade de refletir do que os indivíduos com a estrutura psicopática. Não é? Eles sabem o que é certo e errado? Sim, quer uns, quer outros sabem. Cognitivamente podem saber o que é certo e errado, mas repara que a nossa percepção do mundo
não se faz só com a parte do pensamento, é global, e as emoções são muito importantes, apesar de nós andarmos séculos a renegar as emoções, não é? É um animal racional, na verdade as emoções são a grande explicação porque é que nós muitas vezes reagimos em determinadas situações e não só a parte da cognição do pensamento. E aqui isso está patente, não é? Portanto, aqui estas pessoas veem o mundo continuam a ver o mundo a partir de si, e às vezes têm dificuldade em refletir o retorno, não é? É como se o modelo do mundo fosse o modelo que eles têm e que nós todos temos que ter igual. Ou seja, que as pessoas às vezes têm curiosidade em pensar como é que uma pessoa assim, há pessoas que são mais autocentradas, mais centradas em si próprias do que outras, não é? Pronto, isso é um facto. E isto é uma linha contínua, não é? Se nós considerássemos aqui uma linha que vai do zero até o infinito, não é? Os narcísicos estão mais, assim como os psicopatas, mais no lado do zero do mundo é como eu defino, não é? E isso transforma a maneira como estas pessoas se relacionam com os outros. É a maneira que eles têm de ver o seu mundo, e isso é um equilíbrio entre a estrutura de pensamento e as emoções. E há também uma espécie de espectro como há na psicopatia? Sim. É igual? Sim, depende lá está, nós na psicologia temos vários tipos de instrumentos de avaliação psicológica, não é? Isso depende do tipo de instrumento que tu utilizares, mas há escalas de narcisismo, sim, que também avaliam dessa forma, sim. Não é hereditário, tal como a psicopatia não é? Tem uma base genética também. Okay. A personalidade, os estudos sobre a personalidade, no modo geral, mostram que é um construto que explica o nosso comportamento, a nossa identidade comportamental, que tem uma componente genética importante. E aqui também, pronto, nós estamos a falar essencialmente de personalidades que têm, como se fosse uma malformação, não é? Vamos falar assim, não é? Que não correspondem ao padrão de funcionamento mais geral, portanto, têm características diferentes, não é? Nomeadamente a parte na expressão das emoções, não é? Lá está, os narcísicos são grandiosos, são exibicionistas, não é? Mais do que os psicopatas. Os psicopatas não precisam assim tanto de se exibir, usam boas estratégias de comunicação para chegar aos seus objetivos, são mais, como é que é de dizer, são mais instrumentais, mais estratégicos. Os narcísicos são pessoas que precisam obviamente querem atingir os seus objetivos, mas precisam muito do retorno, do reconhecimento dos outros. Só passa que o psicopata atinge os seus objetivos e vai à sua vida. O psicopata sabe que é o maior. É o maior, e portanto o outro precisa de reconhecimento. Precisa de reconhimento, e às vezes precisam de veneração mesmo, de dizer não, eu sou bom e sou amado por todos. E é nesses momentos em que a pessoa percebe que não lhe é reconhecida essas competências que estas pessoas podem inclusive descompensar, ficar agressivas, etc. Mas essa era a pergunta que eu te ia fazer. O facto de ser uma pessoa narcísica pode fazer com que essa pessoa seja um criminoso ou até um assassino? Nós continuamos na esfera do comportamento instrumental. E, de facto, nós encontramos em algumas tipologias de indivíduos que cometem crimes, algumas destas estruturas, mas não há uma relação direta entre o crime e isso, não é? Portanto, estes indivíduos mais facilmente estão em esferas de sociedade onde podem atingir o poder que pretendem ter, o reconhecimento, o estatuto social que pretendem ter. Se bem que em algumas situações de crime também encontramos estes indivíduos que entre os seus se distinguem de uma forma diferenciada e até são referência em nos grupos, não é? Gangues, etc. Mas talvez os estudos mostram que talvez no comportamento criminal tenhamos mais indivíduos com estrutura psicopática, com violência instrumental e menos este tipo de personalidades. Este tipo de personalidades narcísicas não estão tão associadas à componente do crime, mas mais estudadas na vertente do mundo do empresarial e do trabalho e das relações sociais. Okay. Mas pode também ter a ver com os caminhos da investigação que é feita, não é? Portanto, também há essa questão. Mas, na verdade, é onde se destacam mais a reflexão sobre os efeitos deste tipo de pessoas.
Estas pessoas sabem que têm essa característica, ou melhor dizendo, eles percebem que se calhar não deveriam ser tão centrados neles próprios? Não, quer dizer, têm a percepção. Mas é interessante isso porque quando falamos com este tipo, com pessoas com estas características, percebemos alguns aspectos que são interessantes, que é, por exemplo, se eu me sinto assim, eu sinto-me assim, identifico-me com isto e vejo o mundo assim, não é? Mas eles usam, nós temos processos defensivos que nos ajudam a ultrapassar e a viver com o desafio do mundo, não é? Com o desafio que o dia-a-dia nos coloca. E estes indivíduos também recorrem muito, são os chamados mecanismos de defesa e processos de gestões cognitivas. E muitas vezes estes indivíduos são explosivos, tornam-se agressivos, arrogantes e de repente, depois de explodirem e de terem chateado toda a gente e de terem às vezes até exagerado, não é? Uma reação exagerada para marcar a sua posição e fazerem sentir os outros mal, no momento seguinte parece que já passam por cima do assunto e ignoraram que aquele episódio aconteceu. E as pessoas que tiveram nessa interação essas sim ficam a ponderar o que é que se passa aqui, que tipo de pessoa é que é esta. E obviamente que isto causa instabilidade no outro, porque nós não estamos habituados, ou seja, de um modo geral, nós temos relações equilibradas, não sei se é a palavra certa, mas as nossas interações têm um retorno, vão e vêm com um retorno, não é? Mais ou menos equilibrado. E estes indivíduos estão no extremo na reação, não é? Muitas vezes. E de facto, eles fazem isto, às vezes verbalizam, eu da outra vez passei, mas isso já passou. Já temos esquecido, não é? Para eles passa tudo muito rápido. Isto faz parte do processo de funcionamento destas estruturas de personalidade. Isto é um mecanismo de defesa. Nem é muitas vezes pensado, quando a gente diz refletido de forma consciente, é mais uma reação, uma resposta à estrutura de funcionamento destas pessoas. E como é que nós que lidamos com um narcísico podemos reagir, ou de que forma é que, porque imagina que eu tenho um amigo que tem essa estrutura de personalidade, mas eu até gosto dessa pessoa. Como é que se ultrapassa isso? Como é que podemos viver com isso da melhor forma? Ou se podemos, ou então se é como aos psicopatas, não é? Levante-se e saia. Não será tanto levante-se e saia sempre, não é? Mas há momentos em que, se nós queremos gerir estas pessoas, há momentos em que se tem que às vezes confrontar, não é? Dizer isto, mas isso tudo depende do contexto social e do que é que nós pretendemos da relação com aquelas pessoas. Estas pessoas são sempre tóxicas na relação que têm com as outras pessoas, e isso é um aspecto que temos que ter em consideração. Nós chamamos na gíria o ser tóxico. O que é ser tóxico? É, de facto, eu tenho um impacto negativo na outra pessoa e não quero saber disso, desde que isso seja benéfico para mim, não é? Isto é uma reação, é uma relação só de um lado, não é? Portanto, e isso, obviamente, não é bom para a outra pessoa, nunca será bom para a outra pessoa. Agora, pronto, nós podemos ter os nossos mecanismos de defesa, nomeadamente, que é quando as pessoas estão numa fase mais exibicionista, mais agressiva, é irmos à nossa vida e pronto, e em momentos em que as coisas realmente passam um determinado patamar, tomar uma posição sobre isso. Se isso é importante para nós, não é? Caso contrário, eu digo sempre, não vale a pena investir muito numa relação que não nos traz felicidade. O pior é quando se ela for a mãe ou o pai ou o filho, não é? Por isso mesmo é que eu estou a dizer. Depende muito da relevância daquela relação que aquela pessoa tem para nós, não é? Nós podemos amar uma pessoa com estas características e temos que, pronto, pensar muito bem como é que nos vamos adaptar. Obviamente que estas pessoas há sempre as características das pessoas com quem eles se vão relacionar. Também não é uma pessoa geralmente muito afirmativa, muito segura de si, não é? Geralmente também escolhem depois pessoas que sejam mais fáceis mais vulneráveis, com alguns indicadores de vulnerabilidade, não é? Que é como também fazem os psicopatas, obviamente, não é? Por isso é que alguns indivíduos, por exemplo, na esfera da violência doméstica, etc., vão procurar pessoas, parceiros vulneráveis, não é?
São mais fáceis de controlar. Isto, há aqui uma espécie de uma análise, mas é intuitiva, de um radar, não é? Pronto. Porque muitas pessoas não estão, a primeira, segunda interação, depois dizem, não, esta pessoa não é para mim, não estou para isto, não quero viver assim. Não quero viver assim. Pronto. Porque quem tem essa característica tem em todas as esferas da sua vida, ou consegue gerir consoante o meio em que está. Por exemplo, estou a pensar em políticos. Assim, de repente, não é? Políticos parece-me ser um bom meio onde os narcísicos podem ter o seu campo. Será que, satisfazendo essa área de poder, conseguem depois controlar mais na sua esfera familiar? Pode acontecer, não é? Mas de qualquer maneira são sempre pessoas cujo seu padrão de funcionamento é assim, não é? E possivelmente também na sua esfera mais, ou então tem uma pessoa ao seu lado que é parecida. Acontece muito também nos psicopatas, homens e mulheres que se atraem com este tipo de característica e às vezes não fazem coisas muito boas juntos, não é? Aqui também pode acontecer esse tipo de ligação. Mas um narcísico é capaz de fazer faísca. Mas às vezes conseguem coisas espetaculares, não é? Um com o outro, juntos, em termos de, por exemplo, de levar uma ideia para a frente ou de conseguir atingir um determinado objetivo. Às vezes há relações que existem entre estas duas pessoas que pode ter esta parte instrumental. Não te esqueças que estas pessoas têm um padrão emocional de menor ligação. A ligação que os narcísicos têm com os outros é uma ligação também disfuncional, não é? Eu quero que os outros me admirem, eu quero que os outros me amem, não é? Assim como disseste para os psicopatas, eu imagino que também não haja aqui uma forma de, não vou dizer curar, mas fazer com que essas pessoas consigam de alguma forma controlar essa sua característica, porque para eles está tudo bem, não é? Só se eles conseguissem reconhecer o mal que isso faz. Algumas pessoas têm mais insight que outras sobre o seu comportamento e nos momentos em que podem perder, aí, ao contrário dos psicopatas, são capazes de fazer uma melhor avaliação da relação entre o seu comportamento e o impacto que tiveram. Mas isto é em momentos específicos. Algumas destas pessoas até são, do ponto de vista social, inteligentes, não é? Há alguns momentos específicos em que de facto lhes seja doloroso a eles, não é? São capazes de fazer esta reflexão. Agora, a estrutura está lá e depois, quando as coisas estiverem bem, não é? As coisas retomam ali um bocadinho aquele padrão do exibicionismo e da manipulação, não é? Que é muito típico deste tipo de comportamentos. E, obviamente, tal como falámos no episódio anterior sobre a questão do desenvolvimento e da importância do meio, não é? Aqui o processo educativo é muito importante, não é? Muitas vezes estas pessoas já são pequenos reizinhos desde pequeno, ou reizinhos ou princesas, não é? De jovens, e de facto o processo educativo passa precisamente por e neste tipo de crianças precisamente importante saber ensinar-lhes o espaço, a cooperação, etc, não é? E portanto verifica-se que o papel da família é importante, pode ser um fator decisivo para que, apesar da pessoa ter esta característica e querer ser o primeiro e tudo mais, aprender aqui um bocadinho a respeitar o espaço social, não é? Que não tem que ser sempre o primeiro em tudo, que não tem que ganhar as medalhas de ouro em tudo, e aquelas coisas que as crianças às vezes têm dificuldade de aprender, e que já quando têm alguns traços deste tipo, então nota-se mesmo, vê-se mesmo que aquela criança é um bocadinho diferente das outras neste aspecto, não é? Porque quer sempre ser passar à frente de todos e ser o mais importante, e quando não corre como ele quer, faz birra ou chora, não é? E portanto aqui há uma aprendizagem. Nós temos plasticidade, não é, ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Nós, mesmo na idade adulta e mais velhos, podemos sempre aprender coisas, não é? Mas é durante a fase da infância até à idade da adolescência que nós temos maior plasticidade em termos de aprendizagem de coisas, até principalmente da componente social e a cooperação.
a cooperação, em termos a nível do comportamento social, é algo que tem que ser trabalhado, porque ela não é tão, biologicamente não é tão usual em nós temos a nossa componente biológica ainda muito marcada da sobrevivência, não é? Portanto... Certo. Estava aqui a pensar, eles são muito manipuladores e controladores, imagino. Eles também podem ter essa faceta, principalmente se estamos a falar aquele tipo de indivíduo que é narcísico, que não é tão seguro de si, não é? Às vezes nas situações de violência, no contexto das relações de intimidade, temos indivíduos com este padrão, então tornam-se desconfiados, agressivos, controladores, ciumentos, às vezes têm ciúme patológico também associado, lá está, mas isto já são situações diferentes, não é? Já tem aqui outra componente, mas lá está, estamos a falar aqui também, o ciúme é um padrão, é um sentimento complexo também, tóxico, não é? Ou seja, alguns deles poderão ter aquela necessidade de ir afastando as pessoas dos seus grupos, não é? Porque quanto mais isolada uma pessoa está, mais fácil está de ser controlada. É. Ou seja, o narcísico, voltamos à mesma, não é? Não é alguém com quem nós queiramos conviver. Mas repara bem, é uma estrutura de personalidade, assim como os traços psicopáticos, a manipulação, o não ter medo, etc., que do ponto de vista social se têm revelado bastante adaptativos para, por exemplo, para cargos de liderança. Pois, lá está. Acho que é interessante nós caboteamos aqui esta questão, não é? Porquê? Porque realmente eles, são afirmativos e nós muitas vezes, as pessoas, leem isso. Por isso, em termos até da imagem que estas pessoas têm, às vezes até nos discursos, etc., até que as pessoas se apercebam da parte nefasta desta questão do ser manipulativo, etc., há toda aquela áurea que é típica do indivíduo que é afirmativo, que parece muito seguro de si e torna-se envolvente nos primeiros momentos, não é? E tem características que as empresas procuram, não é? Sim, claro que sim. Então, se for bom para levar ao método do ganho, não é? Exato. Estamos a falar de uma perspectiva assim quase taylorista, não é? Que é a pessoa tem que trabalhar e pronto, não é? Obviamente não estamos a falar de um ambiente onde se promove a felicidade no trabalho nem o bem-estar, não. Estas pessoas não promovem espaços de trabalho felizes e saudáveis, não. Porque querem sempre brilhar eles próprios. Querem brilhar eles próprios, querem fazer com que os outros atinjam os objetivos que eles entendem que tenham que atingir, mesmo que isso não seja realista, custa que custar. E, portanto, isto esgota, isto leva a problemas de saúde mental no meio onde estas pessoas lideram. Apropriam-se do trabalho dos outros como se fosse Apropriam-se, levam os outros a trabalhar de uma forma exaustiva, não é? Pronto, não há o entendimento e aliás nós muitas vezes nós na nossa cultura trabalhamos um bocadinho assim às vezes, não é? Não há um horário de trabalho bom, é que aquela pessoa que não tem horário, isto é promovido um bocadinho por este tipo de pessoas que pensam desta maneira, não pensam o que é um profissional produtivo, é uma pessoa feliz, não, as pessoas não vêm aqui para serem felizes, o que é isso de ser feliz? Vai ser feliz lá para casa, quando na verdade está estudado e é uma equação feita por um economista que a felicidade aumenta em 12% a produtividade no meio de trabalho. Portanto, se isto fosse levado a sério, se determinadas estruturas de personalidade como esta, como os narcísicos, não eram os preferidos para gerir uma instituição. Não é giro? É giro, é? Como é que nós... Este estudo... este estudo foi desenvolvido por um investigador que até ganhou o prémio Nobel, mas por outros assuntos associados, mas realmente ele conseguiu demonstrar que 12% da produtividade está relacionada com a disponibilidade que tu tens por te sentires, por gostares do trabalho que fazes, por te sentires pertence àquele meio, àquela marca que foi criada, mas não tem que ser fake, não é? Não tem que ser agora todos temos que usar a t-shirt e o logotipo, não, tem que ser genuíno, tem que ser interiormente sentido pela pessoa e isso leva em 12%, é brutal. Se fizermos as contas numa empresa
que produza coisas que sejam facilmente mensuráveis, 12% é brutal, não é? Eu acho extraordinário que se faça um estudo e que se chegue a essa conclusão, mas eu acho que não precisávamos de um estudo. Porque, pois não? Não é? Mas pelo menos para alguns indivíduos. Por isso é que hoje em dia está muito na moda falar dos espaços de trabalho saudáveis. Não é? Não é por acaso. Pois, mas são poucos os espaços de trabalho saudáveis. Mas depois, nós já vamos tendo, e até, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos Portugueses até tem um projeto que avalia e dá prémios dos espaços saudáveis, em que de facto se verifica que as pessoas que lá vivem, que trabalham lá, são pessoas saudáveis, felizes, etc. Não é? Mas não é essa a filosofia, não é esse o sentir do mundo do trabalho no seu geral. Nós ainda temos um pensamento muito taylorista, que é a pessoa só trabalha se for obrigada, e não é verdade, não é? Sim, se estiver muito sério, não se pode rir, pode conversar, senão não está a trabalhar. Exatamente. E estas pessoas servem para esses objetivos, não é? Porque elas, como é que eu me faço sentir amado? Sentir que sou respeitado, os outros me obedecem, me veneram, não é? Têm medo de mim, que é outro sítio, eu sou poderoso, não é? Pronto. Isto não é bom, não é bom. Não é nada bom. O que é que as pessoas querem? Querem ir trabalhar e querem ir embora, não é? Sim. Eu vou sempre levar isto para as relações mais próximas também, que é, por exemplo, uma mãe com um filho, não é? Essas características estão ali. Uma mãe ou um pai que tem que brilhar mais do que o filho, que é uma coisa que normalmente nós não sentimos, não é? Enquanto pais queremos que os nossos filhos brilhem, e muito mais que nós, se for possível. Como é que um filho consegue ultrapassar esta diferença ou esta característica destes pais que não o deixam brilhar? É possível construir uma personalidade em adulto consistente e bem estruturada passando por isto? Depende muito da pessoa, não é? Há pessoas que são apesar de terem muita adversidade, conseguem chegar à idade adulta e ter alguma capacidade de adaptação, mas aquilo que se verifica é que nós temos um conceito muito importante na psicologia, que é as experiências adversas na infância. O que se verifica é que experiências negativas que nós tínhamos tido na infância deixam uma marca na idade adulta. Fica cá, não é? Portanto, quer tenha a ver com uma experiência física intensa, negativa, ou mesmo uma experiência a nível do modelo parental, não é? A falta de supervisão, a humilhação, a pressão psicológica, não é? Nós assistimos hoje, as sociedades atuais, não é? São muito competitivas, e o que eu vejo muitas vezes nestes pais é quererem que os seus filhos sejam os melhores em tudo. A criança tem que ser boa no desporto, tem que ser boa na escola, tem que ser boa no inglês, sei lá, estou-me a lembrar aqui disto tudo. E na verdade não se preocupam que a criança é que tem que brincar, porque o brincar é extremamente importante para termos um adulto equilibrado. E estas crianças que vivem nestas atividades totais, todas, não têm espaço para elas, para isso. E o que nós observamos é crianças a desenvolver depressões. Não é? Não se fala muito da depressão nem em crianças, mas ela existe. Existe, e às vezes existe bem marcado. E obviamente o que é que nós temos aqui? Um ser em desenvolvimento que chega à idade adulta quebrado às vezes, não é? Quebrado, baixa autoestima também, e se calhar às vezes pode também vir a replicar o modelo que teve, se herdou algumas destas características, ou se observou que aquela é a única resposta que existe para lidar com os outros. Porque os modelos parentais são muito importantes para explicar, são um dos fatores que melhor explicam uma série de aspectos do nosso comportamento na idade adulta. Nomeadamente explicam a violência vivida numa família quando eu sou criança, aumenta o risco de eu ser um adulto violento dentro da minha própria família. Aliás, nós chamamos isso um fator de risco de violência que está muito presente, por exemplo, na história dos casais
em que a mulher é a vítima e o homem é o agressor. Geralmente estes casais têm esta experiência nas suas famílias de origem. Portanto, estás a ver a importância que tem o processo educativo, não é? E, portanto, estes pais narcísicos deixam as suas marcas, não é? Vamos ter um episódio só para falar sobre isso, não é? Sobre a violência e o impacto que ela tem em nós e quando somos adultos. Cristina, resposta simples. Um narcísico só se ama a ele próprio? Pode gostar das outras pessoas, mas o mais importante para ele é que gostem dele, é que o amem e que principalmente o admirem. Não é mais que amar, é o admirar, o sentir-se especial, único, consta tudo. Muito bem. Já sabem, sigam-nos, subscrevam o nosso canal no YouTube, avaliem-nos no Spotify, visitem-nos na nossa página do Instagram, deixem os vossos comentários, enviem as mensagens. Tema do nosso próximo episódio: o meu chefe é maquiavélico ou é só má pessoa? Quem sabe, quem sabe. Obrigada por estarem desse lado. Até ao próximo episódio. Adeus.